xambu, saravá, jogo saravá, engoma meu filho que eu quero ver. Você rodar até o amanhecer, engoma meu filho que eu quero ver. Você rodar até o amanhecer, o tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. O tambor tá batendo é pra valer, é na palma da mão que eu quero ver. Dona Celestina, me dá água pra beber. Se você não me der água, vou falar mal de você. Ah, mas o samba afinal nasceu na Bahia ou no Rio de Janeiro? Eu costumo dar uma resposta que me parece que é a única coerente. O samba baiano nasceu na Bahia e o samba carioca nasceu no Rio de Janeiro. Como o samba paulista, que é o samba duro do Batuque de Pirapora, nasceu em São Paulo. Agora, o que a gente chama de samba do Rio de Janeiro, mais especificamente, é um samba urbano que surge mais especificamente no bairro do Estácio de Sá, entre o final da década de 20 e o início da década de 30. Porque o tipo de samba que você tinha no Rio de Janeiro, por exemplo, na casa da Tia Seata, a turma do João da Baiana, do Pixinguinha, do Donga, era um samba amachichado. Em 1917, por exemplo, Pelo Telefone fez um sucesso considerável no Carnaval. A gente sabe que não é o primeiro samba, mas é o primeiro gravado como samba que faz sucesso. Agora, o ritmo do Pelo Telefone é um ritmo mais próximo do machixe, que é o tac tu tac darac dac tu tac darac dac tu tac darac dac. Chefe da bonita, tac tu tac darac dac tu tac darac dac. O problema é que aquela turma do Estácio de Sá, eles tinham um bloco que se chamava União Faz a Força e que desfilava no Carnaval. E aquela turma, Ismael, Bide, Brancura, Baiaco, Newton, Edgar, eles começam a perceber que esse tipo de samba machichado, tac tu tac darac dac, ele é muito bom para você dançar no lugar, mas ele é péssimo para você marchar em cortejo. Então eles começam a fazer uma mudança genial na síncope do samba. Eles começam a preencher com as notas esses intervalos e ao invés do tac tu tac darac dac, você passa a ter o tac tac tararidac tac tac darac dac. Faz toda a diferença. Agora, o movimento de escolas de samba surge ali, entre a virada da década de 20 e o início da década de 30, com Estação Primeira de Mangueira, com Portela, Daqui a pouco nós vamos ter as escolas do Morro do Salgueiro, que futuramente vão se unir para dar origem a Acadêmicos do Salgueiro, o Prazer da Serrinha, que futuramente uma cisão vai dar origem ao Império Serrano, a Unidos da Tijuca, que é uma das escolas pioneiras, já é da década de 30, a vizinha Faladeira da Zona Portuária. Então há um amplo movimento de escolas de samba acontecendo entre o final da década de 20 e o início da década de 30. Pensar a relação do samba com o preconceito me parece tímido, porque muitas vezes a expressão preconceito ela mascara uma expressão que é mais correta, a meu ver, para falar disso, que é o racismo mesmo. A abolição da escravatura acontece em 1888 e a República é proclamada em 1889, no ano seguinte. Nesse contexto, os primeiros governos republicanos do Brasil, eles têm que encarar uma questão. O que é que o Brasil fará com os descendentes das pessoas que tinham sido escravizadas naquele momento? E o projeto de Estado brasileiro, é um projeto de Estado, foi um projeto de promoção de um branqueamento racial. Então o branqueamento no Brasil era um projeto de Estado. Agora esse projeto de branqueamento, ele se manifestava de duas maneiras. Havia um projeto de branqueamento que era físico. Era a ideia de você atrair para o Brasil a maior quantidade possível de imigrantes, considerando que esses imigrantes europeus, ao longo de algumas gerações, clareariam a pele do brasileiro. Então nós temos uma documentação vasta que indica isso. A ideia do imigrante como um elemento civilizatório e clareador da cor da pele. Mas há um detalhe que eu acho que é mais pertinente em relação ao samba. Esse projeto de branqueamento, ele não se manifesta só na impressão da cor da pele, no fenótipo, no campo da biologia. Ele é um projeto de branqueamento cultural. O objetivo desse branqueamento cultural era apagar da cultura brasileira qualquer vestígio das culturas das pessoas que descendiam daquelas que foram escravizadas. Então você tem uma longa legislação que criminaliza a vadiagem, que a rigor criminaliza essas manifestações culturais. Então criminaliza o samba, vai criminalizar as macumbas, vai criminalizar o jogo da capoeira,
né? Você joga isso para o campo do preconceito. Para o samba se transformar num elemento de identidade nacional brasileira, ser incorporado pela indústria fonográfica e se transformar no ritmo por excelência definidor do Brasil, ele passou por um processo de desafricanização e por um processo que eu chamo de desmacumbização. O samba chega à indústria do disco domesticado. Você vai tirando dele uma potência maior dos tambores africanos. Esses tambores vão sendo substituídos por arranjos um pouco mais elaborados, de corda, aí entra um piano, né? Um instrumento que faz a harmonização. E a íntima relação entre o samba e as macumbas, porque é uma relação intrínseca, não tem como não pensar nesse tipo de relação, essa relação vai sendo cortada. Então o que acontece no samba para mim é que a partir de um certo momento, sobretudo no início da década de 30 e aí vai por diante, há uma divisão no samba brasileiro. Existe o samba que é capturado pela indústria fonográfica, que é capturado pela ideia da música como um bem a ser consumido por uma classe média urbana em ascensão, que tem acesso ao disco, e esse samba vai sendo o samba, né, desmacumbizado e desafricanizado, ele vai embranquecendo. E por outro lado, existe aquele samba de terreiro, né, que se mantém nas comunidades de escola de samba, que se mantém nas rodas de partido alto e que mantém essa pujança, né, de sua célula rítmica africana. A Folia de Reis é uma das manifestações tradicionais da cultura popular brasileira, em que a gente encontra registro em boa parte do país, se não em todo o território nacional. Às vezes ela vai mudar um pouco de denominação, né? Por vezes vai ter essa relação com o reisado, mas a Folia de Reis, basicamente, assim, de maneira bem sintética, é um grupo de normalmente homens que se reúnem aí no período entre o Natal e o Dia de Reis, né, 25 de dezembro e o 6 de janeiro. Eles se reúnem com seus instrumentos musicais, seus cantos, suas histórias e, por vezes, as suas máscaras, e saem de casa em casa reproduzindo a viagem dos Reis Magos ao encontro do Menino Deus. Estamos na grande festa do peão de boiadeiro de Barreto. Barretos é o único rodeio do Brasil que engloba tudo da cultura sertaneja. Concurso de violeiro, de cantador de moda caipira. Canções de carro de boi, de berrante. E esta grande tradicional queima do alho. A queima do alho é uma comida típica de quem anda no lombo de um burro. É o tradicional arroz carreteiro, né, que é o arroz com carne seca, o feijão gordo, que é o feijão com toicinho dentro, e a paçoca de carne, que é um tipo de farinha misturada com carne pisada no pilão. Tem muita competição de cavalo, tem timpani, tem tambor. É uma emoção muito grande estar dentro lá do recinto para ver o pessoal assistindo a gente, gritando, torcendo.